Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio do vosso podcast Conversa. Pois é, cá estou eu para mais um episódio e estamos aqui com um rosto que vocês já conhecem, o Tiago Matos Gomes. Tiago, bem-vindo uma vez mais ao podcast. Obrigado, obrigado Esta, pelo convite. esta que já é a tua segunda participação ou terceira? Acho que é a terceira. É a terceira, não é? Eu acho que já cá tinha estado, Parece que é a quarta, se não estou em erro. Foi bem as contas. porque tu estiveste no episódio 100, É, portanto, quando foi aquela conferência que se organizou para a reflexão de 2019, portanto, ehm, para as eleições europeias e legislativas. Depois tiveste quando se fundou o Volt e acho que tiveste em mais outra qualquer que eu já não me recordo qual terá sido. a primeira foi ainda antes da formalização do voto enquanto partido, a apresentar o partido, Sim, na Casa do Alentejo. sim, exato. Depois foi aquela no auditório da Faculdade de Letras. Esse é o episódio 100. E depois foi, eu tenho que se foi nas legislativas, foi a terceira vez É capaz de que. ter sido algo assim de género. Portanto, esta será a quarta, se a minha memória não me É falha. isso. Pronto, a questão é, nessa altura estamos a falar dos episódios que começam com o número 100 e neste momento já estamos nos episódios 300. Portanto, 200 episódios certamente já vão de distância, portanto, muito episódio para eu me conseguir lembrar de todos. Enfim, uma vez mais então, bem-vindo, estás aqui para apresentar o teu novo projeto de partido político. Portanto, o Volt é um capítulo encerrado e, portanto, com os comunicados amplamente difundidos das razões de ter saído, ter se aliado e tudo mais, e, portanto, voltas aqui na mesma com a tónica europeia. E aqui, se me permites aqui este comentário, sem qualquer tipo de maldade, portanto, deixa de ser um partido franchise, como eu sempre chamei ao Volt. Portanto, para mim, o Volt acaba por ser um partido franchise, mas isto, volto a dizer, sem qualquer tipo de maldade, é simplesmente porque acaba por ser o Volt Europa e depois eu volto por todas os países europeus. E portanto, agora estamos aqui com o Partido Democrata Europeu, que te apresentas, portanto, já tiveste a sessão de apresentação, já também tens estado a dar umas entrevistas aos órgãos de comunicação social e a página de Instagram também vai já trazendo justamente algumas ideias e algumas propostas e alguns posicionamentos que o próprio Partido Democrata Europeu, por chamar aqui a atenção, estamos a gravar hoje no dia 28 de setembro, portanto, hoje, dia 28 de setembro, havia o post em que se propunha 12 governos, portanto, também, enfim, até na formação de governos são fãs da Europa, portanto, as 12 estrelas da Do bandeira da União Ministério. Europeia, exatamente. Sim, 12 ministérios. E, portanto, uh, o que é que obviamente que as pessoas neste momento estarão a fazer a pergunta que é, o que é que isto é diferente do Volt? O Volt original, não vamos falar das coisas que aconteceram pelo meio, mas a ideia inicial do Volt, o que é que este Partido Democrata Europeu é de upgrade em relação ao outro projeto? Sim. Bom, eu só posso comparar aquilo que é agora este novo projeto com aquilo que é o Volt na atualidade. E há uma grande diferença entre os dois, começa logo com o posicionamento ideológico de um e de outro. O Volt, neste momento, parece-me que daqui para a frente, situa-se claramente à esquerda e à esquerda do PS, enquanto que este novo projeto, o Partido Democrata Europeu, situa-se muito ao centro, entre aquilo que é o PS e o PSD em Portugal. Achei curioso teres falado do franchise, mas este também é um franchise, mas diferente. Ou seja, este é o primeiro partido transeuropeu que nasce em Portugal. E, portanto, é de Portugal que nós vamos depois espalhar este projeto por toda a Europa. E, portanto, já temos negociações muito avançadas, já temos uma equipa a funcionar, por exemplo, na Ucrânia. Nós estamos agora numa fase complicada de guerra, de invasão da Rússia na Ucrânia, e o segundo partido, o segundo movimento que se vai tornar partido, é precisamente na Ucrânia. Temos conversações já muito avançadas em Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido, Polónia, e não sei se me estou a esquecer agora de algum país de repente. Portanto, já temos conversas
avançadas nesses países, portanto o partido vai existir também nesses países, sendo Portugal e Ucrânia as duas pontas da Europa. É onde está neste momento mais avançado. Em Portugal vamos, obviamente, agora já começámos o processo de recolha de assinaturas, todo aquele processo para formalizar o partido em Portugal, que de forma legal, e portanto estamos já nessa fase. Portanto, é um partido a nível europeu, chama-se European Star Party, portanto, digamos que é o partido chapéu, ou a associação chapéu, é o European Star Party, que depois tem os partidos nacionais. No caso de Portugal é o Partido Democrata Europeu, e vai haver dois nomes possíveis, ou seja, em cada um dos países, e conforme a cultura local, porque essa é outra grande diferença em relação ao voto. O federalismo, são dois partidos federalistas, eurofederalistas, mas o voto neste sentido é muito mais centralista e quer uma uniformização até no próprio partido de tudo. Ao contrário, o Partido Democrata Europeu percebe as especificidades de cada um dos Estados europeus, há uma história por trás de cada um desses Estados, e não é a mesma coisa chamar Partido Democrata Europeu, se calhar, Europa Ocidental, ou chamar-se na Europa de Leste, e portanto poderá haver aqui uma escolha. E o European Star Party, a sua assinatura é Centrists and Democrats of Europe. Portanto, o partido poderá chamar-se ou Partido Democrata Europeu ou Partido Centrista Europeu, conforme a cultura política local. Mas é o mesmo partido, ou seja, funcionamos todos com o mesmo logo e com os mesmos princípios e os mesmos valores. Portanto, o Partido da Estrela Europeia, não é? É o Partido da Estrela Europeia, esse é o nosso segundo slogan, digamos assim. O slogan em Portugal é: vamos colocar Portugal no topo da Europa, e depois tem essa assinatura sempre, Partido Democrata Europeu, o Partido da Estrela Europeia, que tem a ver também com a nossa imagem, o nosso símbolo. Portanto, tu já disseste essa dominação do ponto de vista internacional, centrista. E já existe alguma perspectiva de que família europeia é que vão integrar? Como é que isso está? Sim. Isto porque o Volt depois acabou por entrar para a esquerda, não é? Sim, entrou para o grupo dos verdes europeus. E na minha perspectiva isso foi um erro, e tem a ver também depois com o posicionamento ideológico que o Volt a partir daí começou a tomar. Nós gostaríamos de ter um grupo próprio, sabemos que isso são necessários 25 eurodeputados eleitos de 7 países diferentes, e portanto isso é complicado para um partido recente e novo, e que as pessoas ainda estão a começar a conhecer. Portanto, pelo menos numa primeira fase de vida do partido, o que faz sentido para nós é integrarmos o grupo parlamentar do Renew Europe no Parlamento Europeu, conseguindo deputados 1, 2, 3, 4, os que for. Portanto, o grupo do Macron, como também é apelidado. Exatamente. Portanto, o Macron grupo, que inicialmente estava no ALDE Group, e acabou por depois sair. Sim, e o ALDE e o partido Macron estão os dois no Renew Europe, porque o grupo parlamentar é mais abrangente do que o próprio ALDE e inclui o partido Macron. É preciso também as pessoas perceberem que esse grupo parlamentar é mesmo ao centro, ou seja, senta-se entre o PPE, o Partido Popular Europeu, onde está o PSD, e o Socials and Democrats, o SND, ou o PSE, que integra o PSE, o Partido Socialista Europeu, onde está o Partido Socialista Português. Portanto, é um grupo parlamentar que está entre os eurodeputados do PSD e os eurodeputados do PS. Portanto, vocês aqui vão ter uma dupla tarefa, não é? Portanto, isto, começar um partido nunca é fácil. Portanto, desde já a minha vénia em relação a isso, e sobretudo a ti que já vais no teu segundo. Portanto, experiência não te falta. Eu e Ribertelos, acho que o Ribertelos também fundou 2. É, pronto. Ainda vais a tempo de fazer um terceiro, se quiseres. O PPM e o MPT, se não me falha a Partido da Terra, o Movimento pela Terra, não é? Sim. Sim. Agora aqui a questão tendo em conta as circunstâncias onde nós temos, em que efetivamente percebemos, sobretudo em pandemia, a importância de uma política europeia conjunta,
vamos aqui focar-nos apenas na questão da economia, porque a questão da vacinação é uma questão fraturante e, portanto, nem todas as pessoas estarão de acordo com as políticas adotadas, mas naquilo que é o apoio, naquilo que é a tomada conjunta de posições, que agora a Europa, numas sondagens, por exemplo, no caso de uma sondagem do Expresso, 40% dos portugueses já parecem estar um bocadinho fartos desta questão da guerra e acham que a Ucrânia devia ceder territórios, por exemplo. Essa sondagem não tem sido amplamente difundida, apesar de ela estar publicada no Expresso, mas ao contrário de outras sondagens que são publicadas, esta não está a ter a difusão e nem o alarme que outras costumam causar. Eu acho que 40% das pessoas já estarem cansadas deste conflito europeu, e ao ponto de dizerem que a Ucrânia deve entregar territórios à Rússia, enfim, parece-me que é um pouco dar razão então ao PCP. Portanto, não sei como é que nós passamos de uma posição para a outra, mas enfim. Mas a questão é, um, há um questionamento, eu acho que maior à União Europeia e sobretudo tem-se visto agora publicações à conta da Itália de fazer uma comparação entre a Ursula von der Leyen e a Meloni, a dizer que uma não foi eleita e outra foi eleita, mas a outra que é democrata e a outra que é fascista. Enfim, obviamente que isto é uma publicação tendenciosa e está para justificar um dos lados da narrativa. Mas além desta, acho que estamos num período em que realmente a Europa está a ser mais escrutinada. Uh, eu atreveria a dizer, e tu se calhar podes fazer aqui um contraponto, que se calhar estamos com mais dúvidas, não é euroceticismo, mas com mais dúvidas em relação à União Europeia do que estávamos, por exemplo, em 2013, e portanto foi quando foi também assim um grande abanão na Europa em que os parlamentos, muitos deles viraram para a esquerda, ou começar o processo de viragem à esquerda pós-troicas e pós-crise, ou durante a crise, mas por outro lado também temos outro fenómeno, que é a questão da bipolarização, ou seja, em que ou se é totalmente à esquerda ou se é totalmente à direita, ou seja, o espaço que vocês pretendem conquistar, que é aqui o centro, acaba por ficar assim um pouco deserto, porque lá está-se numa crescente cavalgada que obviamente não gosto, não aprecio, mas de eu é que sou verdadeiramente esquerdo, eu é que sou verdadeiramente de direita, e quando nós queremos ir à procura dos puros, vamos tramando cada vez mais, e portanto é o querer ir-se além do que quer que seja. Como é que, com este enquadramento, como é que vocês pretendem reter eleitorado ao centro? Sim, pá, acho que é uma excelente pergunta. E é de facto preocupante. Aquilo que temos vindo a assistir no mundo, Estados Unidos, Brasil, e também aqui na Europa, é precisamente essa polarização extremada. Parece que o centro desapareceu e que as opções que existem, ou em candidatos da direita muito à direita, muito conservadora, reacionária, para não chamar, para não dizer fascista, porque eu acho que fascismo é outra coisa, mas muito à direita e muito conservadora e retrógrada, e uma esquerda muito identitária, muito agressiva e muito extremista. Esse fenómeno no Brasil é um caso típico disso, e na Europa também começa a ser. Isso é bastante preocupante, ou seja, o centro começa a ser esvaziado. E o problema, eu acho que tem a ver com a narrativa dos partidos do centro, ou seja, se os extremos crescem, a culpa não é dos próprios extremos que são extremos, a culpa é do centro que não consegue captar eleitorais e não sabe falar às pessoas. E não sabe falar às pessoas, quais pessoas? Às pessoas da classe média, que são normalmente as pessoas que falam, que votam ao centro. Se nós formos ver, tanto as pessoas que votam maioritariamente no PS, partido de centro-esquerda, ou no PSD, partido de centro-direita, são pessoas das classes médias, da classe média baixa até à classe média alta. Normalmente as classes muito, muito altas votam no determinado sentido, e as classes muito, muito, muito baixas votam no outro. E esta falta de narrativa para os problemas concretos das pessoas por parte dos partidos do centro é aquilo que leva a que as pessoas desesperadas, votem desesperadas, com razões para estarem desesperadas,
seja a nível do desemprego, seja a nível de salários muito baixos, seja a nível de jovens que não conseguem encontrar um primeiro emprego, ou então é um primeiro emprego com um salário muito precário, que têm que continuar a viver em casa dos pais até aos 30 ou 40 anos. E, portanto, partidos do centro moderado, como o PS ou o PSD, deixaram de conseguir falar para essas pessoas e as pessoas voltam-se para os extremos e para uma narrativa fácil, muitas vezes ligada ao ódio e ligada a muito essas guerras de trincheiras entre nós somos a verdadeira, como disseste bem, nós somos a verdadeira esquerda, aqueles que defendem determinadas pessoas, e os direitos na sua trincheira muito conservadora e retrógrada. Portanto, a culpa principal, na minha opinião, é dos partidos do centro, que não conseguem falar para as pessoas das classes médias que votam normalmente em partidos mais moderados. E portanto, há essa falta de alternativa. No outro dia estava a falar com os amigos e disse: esta maioria absoluta do Partido Socialista não é uma maioria absoluta convicta, ou seja, as pessoas não votaram, o PS é tão bom, vamos todos votar no António Costa e dar-lhe uma maioria absoluta. Foi porque não havia alternativas. O PSD sem grande alternativa, sem um discurso alternativo em relação ao PS. O Rio não teve essa capacidade. Depois teve respostas muito dúbias em relação a um possível entendimento com o Chega. Isso afastou muito eleitorado do centro moderado, que poderia ter votado no PSD e votou no PS com medo do Chega poder fazer parte de um governo caso o PSD ganhasse. E depois um eleitorado de esquerda muito zangado com o Bloco e com o PCP por terem chumbado o orçamento e, portanto, votaram útil e votaram claramente no PS para que não houvesse o perigo dos orçamentos do PS mais à esquerda, tendencialmente, fossem chumbados. Eu dou aqui uma conjugação de vários fatores que levaram a uma maioria absoluta. As pessoas não votaram, na minha opinião, convictas no Partido Socialista, mas sim por falta de alternativa e de opção e de opções erradas, tanto à direita como à esquerda. Portanto, eu acho que por isso é mais necessário ainda haver uma alternativa séria ao centro, e é esse eleitorado, é para esse eleitorado que o Partido Democrático Europeu quer falar. Nós queremos falar para as classes médias, queremos falar de assuntos que ou a extrema-esquerda ou a extrema-direita falam, mas de uma forma irresponsável. A questão da segurança é uma questão séria. Se as pessoas se sentem seguras quando saem à rua, não deve ser a extrema-direita. Já lá vamos, Tiago. As ideias em concreto, portanto, vamos obviamente ter espaço para isso. Eu lamento estar-te aqui a cortar, mas é mesmo porque aquilo que eu quero fazer é encerrarmos aqui esta questão do centro e do falar para o centro e falar para o moderado, e depois aí já vamos escrutinar mais em concreto as principais ideias que vocês têm, porque senão esgotamos já aqui o episódio e, portanto, não é essa a ideia. Mas a questão aqui é, eu recordo, para mim, eu digo sempre uma frase-chave para mim que foi na campanha, foi o debate entre PS e LIVRE, em que António Costa diz que um voto no LIVRE não nos livra da direita. Não é? Isto, na altura, havia as sondagens que colocavam já o Rio à frente de António Costa e, portanto, havia ali a máquina socialista a querer titular. Mas a questão é, e vamos manter neste prisma da comunicação e comunicação, sabes tu, porque pelo menos foste jornalista e, portanto, tinhas que comunicar e tinhas que escrever de forma que todas as pessoas percebessem a notícia, perceber o que é que estava a acontecer sobre determinado assunto. Mas o que é que tu achas que este centro abandonou? Ou seja, porque é que os partidos de centro-esquerda e centro-direita, portanto PS, PSD respectivamente, porque é que eles abandonaram o centro, porque é que eles deixaram de comunicar? Sentes que há aqui uma parte de uma certa elitização, ou seja, a ideia de que os partidos apenas funcionam para as elites que governam, e aqui elites não estou a falar de magnatas, não estou a falar de empresários, nada, estou a falar de elites políticas, ou seja, as pessoas que votam e as pessoas que fazem política no seu dia a dia, e portanto apenas estão preocupados com aqueles a quem devem distribuir favores ou recompensar os favores que fizeram pelos partidos. Onde é que começou este divórcio? Já para não falar daquele descontentamento geral de os políticos são todos iguais, não é? Sim, portanto, que essa é uma coisa também ela é um bocadinho populista.
Isso não é de todo verdade, e há pessoas sérias em todos os partidos, mesmo com ideologias com as quais eu não concordo minimamente. Mas são sérios de acordo com a sua própria ideologia. Um, essa tua pergunta tem lógica, mas não tem uma resposta, não tem uma resposta fácil. Eu acho que os partidos começaram a divorciar, tens razão nesse sentido, que os partidos começaram a servir mais determinados interesses do que os interesses gerais. Isso é verdade, pelo menos em parte é verdade, mas eu acho que isso não explica tudo. Eu acho que tem a ver também com o funcionamento dos próprios partidos, que se tornaram máquinas, tudo desses dois grandes, não é? Se tornaram em máquinas um pouco monstruosas, e as pessoas que entram lá para dentro quase que são sugadas por aquela máquina e quase que se transformam, automaticamente em políticos muito enquadrados naquele tipo de narrativa e de linguagem, e deixam de conseguir chegar às pessoas comuns. Acho que tem pouco a ver com isso, depois tem a ver também com. São partidos que vêm dos anos 70, não é? O PS de 73, um ano antes da Revolução, o PSD logo a seguir à Revolução, e portanto são partidos que têm uma lógica ainda muito do século XX, funcionam eles próprios internamente de uma forma um pouco antiquada. Depois as pessoas que já lá estão querem manter-se no poder, portanto, o sangue novo que vai entrando para esses partidos normalmente é posto à parte, porque os que lá estão querem manter-se nos seus lugares, nas distritais, nas conselhias, nas direções nacionais, etc. E eu acho que tem muito a ver com essa lógica de, às vezes, guerrilha interna dos próprios partidos grandes, que não deixa que haja depois uma ligação à sociedade civil, e há aí uma desconexão entre os partidos políticos e a própria sociedade. Eu acho que o divórcio também tem muito a ver com isso, com essa lógica de funcionamento do partido do século XX. E por isso é que eu também acho que um, este o surgimento de partidos novos é sempre positivo. Existe esse sangue novo. E depois porque os próprios partidos funcionam internamente já numa lógica muito mais atual, e que sentem essa preocupação, de uma maior ligação à realidade e à sociedade. E é isso que eu costumo dizer, que o Partido Democrata Europeu vai estar em permanente campanha eleitoral, mesmo não havendo eleições. Ou seja, nós queremos estar na rua constantemente, queremos falar com as associações da sociedade civil, com ONGs, com os representantes de várias das classes profissionais, e portanto queremos, e estar na rua também com as pessoas comuns, e perceber os seus anseios, os seus problemas, porque essa ligação é muito importante. E às vezes pode ser só uma conversa de 5 ou 10 minutos no café, mas conseguimos perceber e sentir o pulsar dos sentimentos das pessoas. Isto tem que ser feito, obviamente, aqui em Lisboa, mas depois não podemos esquecer que Portugal não é só Lisboa. Obviamente que há Porto, e há todo o interior, e há o resto do litoral, e portanto queremos expandir o partido para todo o território nacional, para também sentirmos a realidade de cada território, de cada localidade, e poder dar resposta a esses problemas, sejam eles locais, regionais, nacionais e europeus. É que é mesmo isto, não é? Quer dizer, acaba por ser viver-se numa bolha política em que depois já não se tem contacto com a realidade e só se visita de determinadas vilas, de determinadas regiões, para cá só voto, não é? E depois esquecemos o resto da legislatura, em relação a isso. Mas, por exemplo, vamos aqui ser um tanto realista. Eu não te quero cortar, obviamente, as pernas, logo no início, mas apesar de visitarmos o interior e tudo mais, não há grandes expectativas do Partido Democrata Europeu, por exemplo, ser eleito no interior do Exato. país, tendo Já em tem a conta ver com a as lógica, dimensões. já tem coisa a ver com a lógica de como é que conseguimos eleger deputados. Nós temos um sistema eleitoral em que está dividido por distritos, e portanto sabemos que Lisboa, Porto, Setúbal e Braga são os distritos que elegem mais deputados, e serão nesses distritos, sobretudo Lisboa e Porto, onde há mais hipótese de conseguirmos ser eleitos. Mas isso não quer dizer que não façamos trabalho depois a nível local, e não consigamos ter fazer essas pontes, e havemos de ter, e já temos algumas pessoas que vivem no interior, e portanto serão nossos representantes, e vão trazer-nos também informação para podermos criar políticas
que vão ao encontro das necessidades também do interior e ter uma visão geral do país e não ter só uma visão do litoral. Claro que, e tens razão, para eleger, não estou expectante que numa primeira eleição das legislativas consigamos eleger em Porto Alegre ou em Bragança. Esse cenário é muito complicado, sabemos bem, o PS e o PSD que elegem deputados nesses distritos. Mas não quer dizer que depois não saibamos quais são os problemas de Bragança e de Porto Alegre. E não queremos estar desconectados com a realidade, foi nesse sentido que eu falei. Depois a eleição, se conseguirmos eleger Lisboa e no Porto, pelo menos numa primeira eleição, já seria bastante bom. Diz-me uma coisa, portanto, tendo em conta que vão querer ter estas estruturas de contacto e contacto com a realidade nos mais variados distritos, como é que vai estar estruturado o Partido Democrata Europeu do ponto de vista dos órgãos políticos? Portanto, vai ser federação, distritais, ou como é que isso... Ou recuperando, aqui obviamente vou ter que ir buscar uma referência que as pessoas já estavam habituadas ao Volt, que era as City Council? Não, como é que se chamava-se? City Teams, sim. City Teams, exatamente. Como é que vai estar aqui o PDE? Sim, nós vamos organizar, já a nível nacional vamos ter uma direção com 10 pessoas, vamos ter uma Assembleia Nacional que será o Parlamento e todos os representantes das distritais terão inerência nessa Assembleia Nacional, que normalmente os partidos costumam chamar Conselho Nacional, nós queremos dar-lhe outro nome, e depois vai ter os órgãos normais, o Conselho de Jurisdição e o Conselho de Fiscalização e Auditoria, e portanto estes são os órgãos principais a nível nacional. Depois vamos ter e replicar estes órgãos a nível nacional para as distritais, portanto vão estar divididos também por distritos, que isso é mais fácil depois também para nos organizarmos quando são as eleições legislativas, concelhias e depois núcleos a nível, depois já poderá ser ou por freguesia ou por bairro, depende depois da realidade concreta de cada sítio. Mas a estrutura vai ser esta, uma estrutura mais ou menos clássica, porque isso também nos facilita depois o trabalho, tanto a nível local, a nível regional e a nível nacional, a nível europeu. A nível europeu há aqui um outro órgão, que é um Senado, ou seja, vamos ter uma Assembleia Europeia, há de ser o Parlamento, onde vão estar representados todos os partidos, e nessa Assembleia Europeia vão estar representados proporcionalmente, e depois vamos ter um Senado Europeu dentro do Partido Europeu, com 2 representantes por cada partido nacional. Portanto, vamos replicar aquilo que nós defendemos para uma Federação Europeia, para uma futura Federação Europeia, vamos ter internamente dentro do partido a nível europeu também. Ok. Portanto, é indissociável esta questão da Europa, não é? Portanto, isto vai ser. Todavia, uma crítica que eu faço e aquilo que eu senti era que o Volt se preocupava muito mais com a questão europeia do que propriamente nacional, ou seja, as pessoas sentiam pouco toque, falo por experiência própria, por aquilo que foram as impressões que fui trocando. Obviamente que outras perspectivas podem ser válidas. E como é que aqui vai ser a tónica? Ou seja, estavas a falar de vamos colocar Portugal no topo da Europa. E como é que vai ser esta distribuição de preocupações? Ou seja, é na perspectiva e isso obviamente é uma coisa que agora se abriu o debate com a Meloni e tal, obviamente estamos aqui muito reféns da atualidade política, mas enfim, tudo na vida é assim, em que, e parece-me ser esse o caminho, em que há as características de cada país, mas como é que vai ser aqui a proporção e a preocupação com as políticas, tanto políticas europeias e sobretudo na sua divulgação das políticas europeias e das políticas nacionais, vamos dizer assim. Ok. Ou seja, há, no fundo, proporção entre agenda europeia e agenda nacional para cada país, ao fim e ao cabo, mas foco obviamente em Portugal. Sim. Não, a agenda vai ser muito, muito nacional. A experiência anterior deu-me também a perceber que as pessoas estão preocupadas, obviamente. Não é que eu já não soubesse, mas o partido também estava organizado de outra forma e tinha outras prioridades. Mas vão estar muito focados naquilo que são os assuntos nacionais. Ou seja,
Aquilo que nós vamos fazer, vamos estar muito atentos à atualidade política nacional, e vamos responder a essa atualidade política nacional. Depois queremos também marcar a agenda, dentro daquilo que nos for possível e que nos deixarem, também marcar a agenda mediática, com assuntos que queremos lançar, nomeadamente os europeus, mas também outros a nível nacional. Mas toda a nossa narrativa vai ser, em Portugal, vai ser muito sobre os problemas portugueses, que estão ligados aos problemas europeus. Ou seja, nós fizemos um vídeo da apresentação que está no nosso site, em que dizemos: tu mereces o salário tu português mereces o salário do alemão, merece a educação de um finlandês, merece a justiça de um sueco. E portanto estamos nesta União Europeia, que é um território comum, um espaço comum, e, portanto, merecemos exatamente as mesmas condições que os outros. E, portanto, temos que lutar internamente, para que, sendo que sempre com a ajuda europeia, como é óbvio, mas temos que lutar internamente para ter as mesmas condições, a mesma qualidade de vida, o mesmo nível de vida que os países mais ricos da União Europeia. Nós estamos estagnados há 20 ou mais anos, e temos que quebrar este marasmo em que temos vivido nas últimas décadas, com os partidos do costume. Lá está, o PS e o PSD não estão a conseguir dar resposta, e, portanto, nos últimos anos temos visto vários países da Europa de Leste a ultrapassarem Portugal. Isso não pode ser, isso não é culpa, como alguns dizem, ou da União Europeia ou do euro, é por culpa própria. E, portanto, a nossa linguagem vai ter que ser: nós temos que resolver os problemas cá de casa. O Partido Democrata Europeu é um partido do centro, moderado e reformista, e que a palavra reformista não é por acaso. Temos que fazer reformas estruturais importantes em várias áreas, para que o nosso país possa estar ao mesmo nível dos países mais desenvolvidos da União Europeia. Isso não é uma utopia, isso depende de nós, depende do nosso trabalho, depende do trabalho dos políticos, depende do trabalho, obviamente, de toda a população, mas com políticas certas, porque os trabalhadores portugueses não são maus em Portugal, e depois, quando vão para o Luxemburgo, são os melhores do mundo, ou quando vão para o Reino Unido, são os melhores do mundo. A culpa não é dos portugueses e dos trabalhadores portugueses. A culpa, muitas vezes, também é da falta de termos um empresariado profissional. Temos muitas empresas familiares, e por vezes quem está à frente dessas empresas não são as pessoas melhor preparadas para estar lá à frente delas. Mas temos aqui a fazer uma pequena revolução dentro do nosso país. Eu diria uma grande reforma a vários níveis, seja ele a nível do Serviço Nacional de Saúde, Segurança Social, educação. Temos que fazer várias reformas estruturantes para podermos, de alguma forma, começar a subir degraus e aproximar-nos daquilo que são as melhores práticas, e que são os melhores exemplos de países da União Europeia. Agora, indo àquela parte que já estavas a querer ir no início do episódio, a questão é: são de centro, sim, mas a questão é: o que é que se vai buscar ao centro-esquerdo, o que é que se vai buscar ao centro-direita? Porque, obviamente, que há coisas que não são. Há coisas que vêm do centro-esquerda que certamente chocarão com o centro-direita, e vice-versa, não é? Portanto, escolher o quê, qual vai ser o prisma. Isto, Sim. obviamente, da parte social, da parte económica, financeira. Sim, vais todos perceber um pouco aquilo que nós somos. Nós estamos ali entre a social-democracia e a centro-esquerda da Europa, não o PSD, que é o Partido Social Democrata, que é centro-direita, mas a social-democracia do centro e norte da Europa, que é de centro-esquerda, e aquilo que é o social-liberalismo de centro-direita. Portanto, queremos uma economia de mercado com consciência social. O que é que isto significa? Que queremos uma economia livre, de mercado, com forte aposta e incentivo à iniciativa privada, sendo que com uma almofada social para aqueles que necessitam dela, e, portanto, nunca esquecendo os mais desfavorecidos, ou aqueles que tiveram algum problema da vida, por alguma razão, e, portanto, terem esta almofada social que os apoia para poderem, de novo, poder sustentar-se e poderem contribuir para a sociedade
de forma própria. E, portanto, aquilo que eu gosto de dizer que queremos uma economia de mercado com consciência social, é mesmo isso. E isso vai, depois, dependendo das áreas, podemos. Depois as coisas não são estanques, ou seja, há determinadas alturas do país, ou determinados momentos do país, em que faz mais sentido políticas mais à esquerda, porque estamos numa crise profunda e é necessário abrir o corredor da Bolsa por questões sociais, para que as pessoas não vão totalmente para baixo. E, portanto, claramente do país em que é necessário ter políticas mais à esquerda, e há outros momentos em que é necessário ter políticas mais de centro-direita. E, portanto, não sermos dogmáticos com as próprias ideologias e com os próprios posicionamentos, eu acho que é muito importante, e o centro oferece isso, ou seja, sermos práticos a cada momento da história do país, tomar as melhores decisões, porque são as melhores decisões, e não tanto porque são mais consideradas mais à esquerda ou mais à direita, as pessoas não comem, não recebem o salário ao fim do Mas, mês. por exemplo, que tipo de compromisso, por exemplo, que tipo de compromisso é que isso dá, ou que tipo de contrato social é que isso faz com o eleitor? Imaginemos que, ok, então eu sou de centro, sou moderado, e no meu caso, assim o sou, e portanto eu quero que a economia ande sozinha, portanto, quase aqui uma lógica de laissez-faire, laissez-passer. E a questão é essa, portanto, será que eu não me vou sentir traído de as regras mudarem a meio do jogo, por exemplo? Não, porque as regras não mudam. Porque repara, vou-te pôr aqui um caso prático, talvez para dar aqui umas outras balizas, para isto também não ser assim, jogar no éter, porque obviamente que isto de jogar no éter não é justo e a pergunta não seria justa. Mas vamos aqui a um caso prático. Existe a possibilidade de ser o Partido Democrata Europeu a decidir quem é o governo, ou seja, há uma coligação de esquerda e há uma coligação de direita. Ou seja, e os dois têm possibilidade de formar governo, mas estão dependentes do acordo do PDE. Dos deputados do PDS, sim. O que fazer? Isso vai ter muito a Porque ver com por exemplo, o PAN chegou a estar quase nesta posição, na chegou, questão dos orçamentos de Estado, sobretudo. sim. Por isso é que eu te faço esta pergunta, ou seja, qual é o compromisso, qual é a garantia que tu me dás, de eu, por exemplo, que sou centrão, mas vejo-te alinhar, por exemplo, num governo com o Bloco de Esquerda e com o PCP, que eu sou profundamente contra, ou vejo-te alinhar num governo com o Chega, que eu sou profundamente contra. Sim. Há uma garantia, excluindo já aqui alguns partidos em que o PDE poderia entrar no governo. Ou seja, o PDE não entra num governo em que esteja o Partido Comunista Português e não entra num governo nem apoio parlamentar com acordos em que esteja o Chega. E, portanto, esses dois partidos para nós estão excluídos à partida. E depois perguntar-me-ás, E mas porquê que o Bloco está? dá só um segundo. Porque é que então estás a colocar no mesmo saco o Chega e o Partido Comunista Português? Não estou a colocar no mesmo saco. São exclusões da nossa parte por razões diferentes. Uma tem a ver, o Chega é um partido, na nossa perspectiva, é um partido populista, extremista, xenófobo, racista e outras coisas mais dentro do mesmo sentido, que para nós não faz qualquer sentido. O Partido Comunista Português tem tomado posições profundamente antidemocráticas. Este último exemplo é a posição que o PCP tem em relação à Rússia e à Ucrânia, e, portanto, nós não queremos, e por outro lado, vamos ter partidos no leste da Europa que serão nossos partidos irmãos, e, portanto, para eles, o comunismo é tão mau como o fascismo ou pior, e, portanto, para nós não faz qualquer sentido termos qualquer tipo de ligação com partidos comunistas, sejam eles em Portugal, sejam eles noutro país qualquer. E, portanto, tem a ver com isso. Respeitamos, obviamente, o legado histórico do Partido Comunista Português. Muitos comunistas sofreram com a ditadura de extrema-direita que tivemos de Salazar e Caetano, e, portanto, respeitamos esse legado, e todas as pessoas que foram torturadas, que foram mortas, que foram perseguidas, outras que foram exiladas, e, portanto, esse respeito é total. Mas a culpa do Partido Comunista Português, a partir do momento em que houve a Revolução,
tornou-se um partido também que queria ele próprio também uma ditadura. E, portanto, não, para nós não faz qualquer sentido acordos de qualquer tipo com o Partido Comunista Português, nem com o Chega, por razões distintas, mas não faz sentido. O Bloco de Esquerda, para não fugir à tua pergunta, o Bloco de Esquerda, na nossa perspectiva, é um partido que faz sentido à democracia portuguesa, por mais que nós tenhamos divergências ideológicas profundas. Mas eu nunca vi o Bloco de Esquerda apoiar a China, antes pelo contrário, tem posições contra o regime chinês, tem posições contra o regime cubano e contra as ditaduras de esquerda da sua área política. E, portanto, eu acho que é um partido que tem posições que muitas vezes até um pouco eurocéticas, em muitos casos, mas não me parece que seja um partido que defenda ditaduras e que seja antidemocrático, e o PCP, do PCP, infelizmente, não se pode dizer o mesmo. Então, também não os coloco no mesmo saco PCP e Bloco de Esquerda. Ok, agora a parte inicial da pergunta, que é que garantias é que se dá nesta questão? Portanto, ok, já puseste aqui as balizas ou as linhas vermelhas das coligações de governos, mas vamos continuar na questão de há um governo para ser formado ou há um orçamento para ser aprovado? Qual é que é Nós a nos garantia? coligaríamos com o PS ou com o PSD se tivéssemos, imagina, 4 deputados e o PS e o PSD precisavam desses 4 deputados para formar governo, é isso. Para formar Isso governo ou para passar um orçamento. Ou seja, o é que um é que me orçamento. garante, por exemplo, que é o PS que está no governo e, portanto, vamos por aqui de forma geral, é um orçamento que amordaça a liberdade económica, ou seja, a iniciativa privada, e a questão de IRCs e tudo o que toca às empresas e às pequenas e médias empresas, ou exatamente o oposto, em que temos que criar um governo da direita muito mais preocupado com a economia, muito mais preocupado com as empresas, mas, por exemplo, sem garantias sociais, de apoio às famílias, de apoio aos pequenos comerciantes também, por exemplo. Lá está, vai depender da conjuntura do momento e das conversas que se tenham no momento. Ou seja, nós, como partido do centro, não rejeitamos diálogo, seja com o PS, seja com o PSD. Se tivermos numa conjuntura em que há um governo do PS que precisa dos nossos votos para passar o orçamento, ou um governo do PSD que precisa dos nossos votos para passar o orçamento, dependerá muito das negociações que tínhamos nesse momento com esses partidos e com a abertura que eles tiverem para aceitar as nossas propostas. Nem o PS, nem o PSD têm ideologias que vão contra aquilo que nós pensamos. Sabemos que os dois diferem, apesar de serem parecidos, eu acho que 80% do PS e do PSD são partidos posicionam-se exatamente no mesmo local, em termos ideológicos. E depois há aqueles tais 20% em que diferem, em que um tem políticas mais sociais e o outro tem políticas talvez mais viradas para a economia, para o desenvolvimento económico. Portanto, não é algo que nenhum choca com aquilo que é o PDE, nem o outro choca com aquilo que é o PDE. E, portanto, vai depender muito da negociação do momento. Poderemos ter que chumbar o orçamento porque achamos até porque tem a ver com o próprio orçamento. Imagina que o orçamento vai contra aquilo que são as nossas prioridades. É que nesse caso nem vale a pena negociar e os votos do PDS serão contra. Se for um orçamento razoável em que incluem medidas que nós achamos que são importantes para incluir no orçamento do ano seguinte, poderá passar. Portanto, vai depender muito das negociações, do próprio orçamento em si, de como é que está concebido e das prioridades que tem, e depois terá muito a ver com as negociações que tenhamos com o partido em causa que esteja no governo para poder integrar medidas que para nós sejam fundamentais naquele momento. E, portanto, tem muito a ver com isso. Portanto, não rejeitamos conversas nem com um, nem com o outro, tal como não rejeitamos, imagina que o Partido Socialista já tem um acordo com o LIVRE e o PSD já tem um acordo com a Iniciativa Liberal. Não rejeitamos com conversas, mesmo que tenham integrado esses dois partidos, por exemplo. Ok, portanto, o situacionismo vai ser o que vai estar a fazer a pauta
das negociações. Sim. Portanto, Sempre nós queremos muito estar, ou seja, ser um partido muito autónomo, ou seja, nós não vamos ser bengala nem do PS nem do PSD. Nós vamos ter as nossas propostas, nós temos o nosso projeto de sociedade e, portanto, terá muito mais a ver com a abertura que PS ou PSD tenham em relação àquilo que são as propostas do Partido Democrata Europeu do que o contrário. Porque até numa situação dessas, o Partido Democrata Europeu está numa posição favorável, ou seja, se dependem de nós para poder aprovar um orçamento, nós vamos fazer valer, não vamos ser nunca seremos um parceiro fácil. Ou seja, vai custar caro, entre aspas, a um partido ou ao outro uma aprovação de um orçamento. Não aprovamos o orçamento só porque sim, porque achamos que o orçamento tem que ser aprovado. Não, isso não seremos bengala nem de um partido nem de outro e queremos ter uma profunda autonomia, porque a longo prazo a nossa ideia é sermos nós, nós um futuro governo, e portanto não queremos ser um partido pequeno eternamente. No início sabemos que realisticamente assim será, mas queremos crescer e crescer muito. uhum. Então agora vamos para essa parte justamente das ideias. Ou seja, estavas a falar de, por exemplo, que a segurança é, é um assunto importante, portanto, foi aí que eu te cortei Sim. o raciocínio, mas é isto, ou seja, para vocês, qual é que é então esta sociedade, esta ideia de sociedade e objetivo de sociedade que vocês têm? Sim. Eu falei na segurança para dar um exemplo, que é um tema caro, por exemplo, à Sim, sim. extrema-direita, que os partidos do centro preferem não falar, porque se falarem vão ser considerados isto ou aquilo. O centro não pode ter medo de falar de qualquer tema, e não há temas que sejam de esquerda e temas que sejam de direita. Portanto, a sociedade é digamos, um organismo complexo em que todos os temas são importantes e, dependendo da faixa etária, da localização das pessoas vivem, as preocupações das pessoas podem ser segurança, pode ser falta de emprego, há regiões em Portugal em que há mais desemprego, e esses temas têm de ser falados pelos partidos do centro e os partidos do centro têm que tentar dar resposta a esses problemas, que são os problemas que as pessoas falam todos os dias. E, portanto, o Partido Democrata Europeu não vai deixar, não há temas tabu, e, portanto, se é para falar de segurança e à zona, ou falar de imigração, o Partido Democrata Europeu falará de imigração se houver um problema qualquer que seja importante falar. Agora, nós queremos falar dos temas que de facto preocupam as classes médias e tentar dar resposta a isso. Seja a área da saúde, viu-se este verão que o Serviço Nacional de Saúde provou-se que está um perfeito caos. Portanto, queremos dar resposta a esse problema, queremos dar resposta à estagnação económica e encontrar uma forma de dar a volta e podemos começar, de facto, a ter um país com maior crescimento. E, portanto, estes são temas que vamos querer falar, vamos, obviamente, colocar nas nossas redes sociais, no nosso site, vamos tentar chegar à comunicação social. Lá está, um partido pequeno, se não conseguires, de alguma forma, começar a entrar dentro e a começar a comunicar com as pessoas, e comunicar com as pessoas é chegar aos média, para além das redes sociais, não vai chegar muito longe. Portanto, temos plena consciência que a parte comunicacional do partido é fundamental para podermos começar a crescer. Sabemos que isso é uma dificuldade, sabemos que a comunicação social raramente dá grandes oportunidades a partidos que não têm representação parlamentar. No nosso caso, ainda nem sequer é um partido formalizado, portanto, ainda vamos estar a ter todo o processo, que demorará cerca, espero eu, no máximo um ano, para podermos entregar tudo no Tribunal Constitucional e esperar que o Tribunal aprove o partido e o formalize. E, portanto, sabemos que da dificuldade que é chegar à comunicação social e, sobretudo, aos grandes média, por parte de um partido mais pequeno. Mas vamos ter que lutar por isso e vamos ter que encontrar fórmulas
inteligentes e criativas para nos fazermos ouvir. Mas assim, à cabeça, que tipo de ideias, que tipo de propostas? Vocês têm agora feito aqui sair algumas propostas, algumas ideias. O que é que já podes avançar assim como propostas, vamos pôr entre aspas, ideológicas? Ou seja, Uhum. aquilo que se vocês estivéssemos agora em campanha eleitoral, o que é que iriam propor, sobretudo? Sim. Pá, nós fizemos agora um flyer, que é o flyer que vamos distribuir agora com a recolha de assinaturas, e pusemos três bandeiras de propostas que queremos começar a comunicar. Uma tem a ver precisamente com a saúde, portanto, um reforço, e aqui lá está, pode ser uma medida considerada mais à esquerda, um reforço do Serviço Nacional de Saúde, com mais meios físicos e humanos, regime de exclusividade dos médicos no serviço público e aumento de salários. Portanto, aqui estás a ver, temos aqui uma proposta que pode ser considerada mais à esquerda. Depois, na economia, uma aposta forte na reindustrialização, focada nas novas tecnologias e nas energias renováveis, e incentivar o empreendedorismo com benefícios fiscais para investidores em PMEs. E, portanto, há aqui tentar sempre este equilíbrio entre aquilo que poderão ser medidas mais sociais e medidas mais viradas para o crescimento económico. É esse muito o nosso foco. Sem nunca esquecer a componente europeia. Uma das nossas propostas é a criação de Forças Armadas Europeias para uma defesa comum, e termos também, a nível europeu, um ministro dos Negócios Estrangeiros que faça toda a parte diplomática da União Europeia a falar a uma só voz, que isto de termos a França a dizer uma coisa, a Alemanha a dizer outra, a Itália a dizer outra, isso enfraquece a própria Europa e enfraquece cada um dos Estados que compõem a União Europeia, na nossa perspectiva. E, portanto, criar esta voz única europeia a nível internacional, para nós é fundamental. E portanto, das ideias irão estar também muito de acordo com aquilo que for a circunstância do país. Sim, e nós temos já, basta ir ao nosso site, basta pôr www.partidoeuropeu.org, nós temos lá Org. o org. Se puder EU.eu, também lá se chega, vai redirecionado para o site. Temos lá o governo, aquilo que chamamos de governo democrata, que é um governo sombra, com 12 ministérios. Para cada um desses 12 ministérios temos linhas orientadoras, temos objetivos e já temos algumas medidas concretas para cada um deles. E, portanto, basta ir ao site e dá para ter uma ideia muito abrangente daquilo que são as nossas propostas e qual vai ser o caminho que vamos seguir. Portanto, à semelhança daquilo que foi a tua anterior experiência, quando é que achas que o PDS estará formalmente inscrito e, portanto, validado pelo Tribunal Constitucional? Portanto, qual é que é a meta, qual é que é o objetivo, o sonho de estarem e qual será, portanto, em consequência dessa data, a primeira eleição a disputar? Sendo que a legislativa, pronto, esperar mais 4 anos. Sim, não, o nosso objetivo primeiro é concorrer às europeias de 2024. E, portanto, aquilo que nós desejavelmente queremos que aconteça, e vamos fazer tudo para que isso aconteça, é entregar todo o processo das assinaturas, estatutos, relação de princípios, no Tribunal Constitucional no verão, ou no início do verão, ou no máximo no final do verão. Então, vamos ter que aproveitar pelo menos parte do verão para recolher mais algumas assinaturas, que é uma altura boa para recolher, dada a minha experiência anterior. E, portanto, até setembro do próximo ano, entregar todo o processo do Tribunal Constitucional e depois esperar ali uns 2, 3 meses, portanto, até ao final do ano, do próximo ano, ter o partido formalizado. As eleições europeias serão em maio de 2024. Portanto, eu, se bem me lembro, não sei se foi o RIS, se foi o Chega, na altura basta, teve o processo aprovado do Tribunal Constitucional tipo uns 2 meses antes das europeias, e acho que em março, só me falha a memória. Mas nós queremos ter aprovados antes, até para todo o trabalho de preparação das eleições europeias
haver tempo a preparar. Uhum. Portanto, lá está. Enfim, já sabes que com a minha assinatura contas, Obrigado. porque lá está, não quer dizer com isto que vá tornar militante ou que, A ou que. assinatura não vincula ninguém ao partido, Exato, é só dar a possibilidade que o partido exista. exato. Por isso é que eu assino, como também já assinei de outros partidos que eu Falando aceitava minimamente a ideologia, como é óbvio, não é? Quer dizer, no anterior projeto, tivemos várias pessoas do PAN, do LIVRE, da IEL, que assinaram para que o anterior projeto pudesse existir. Portanto, não vincula ninguém à assinatura. exato. Portanto, aqui é mesmo o exercício da democracia e da liberdade, não é? Portanto, eh, aliás, sendo eu, sendo eu adepto do livre mercado e da concorrência, portanto, quantos mais concorrentes, melhor. Enfim, o vosso produto é que custa sempre a mesma coisa, não é? Portanto, seja qual for o partido, o custo é sempre o mesmo, não é? Portanto, é ir lá no domingo, no dia de voto e pôr a cruz. Mas Ah, aqui, só queria dizer isto: o Partido Democrata Europeu, aquilo que oferece também é um projeto de sociedade, ou seja, é uma visão a médio e longo prazo. Nós sentimos que os partidos atuais, nomeadamente os do centro, que são os mais importantes, não nos dão uma perspectiva de tudo futuro, para o imediato. não há uma visão de futuro. Sim. Numa entrevista, ainda no anterior projeto, disse que o PS e o PSD tratavam a política nacional e o próprio país como se fosse uma mercearia da questão de ser muito imediatista. E não se sabe de António Costa ou neste caso de Montenegro, no caso do PSD, uma visão, queremos que o país daqui a 15 anos esteja desta forma, temos aqui um projeto nacional, um desígnio para que as pessoas precisam disso, precisam de objetivos. Nós não temos, nem o PS, nem o PSD nos apresentam objetivos a médio e longo prazo. Parece que estão a gerir só o dia a dia e preocupados. Com a pandemia entendia-se, porque no caso de uma emergência tens que acudir àquilo que está a arder, não é? Portanto, há um fogo e tens que apagar o fogo, isso entende-se. Mas a pandemia ou passou substancialmente, que ainda está aí, mas não com a perigosidade que teve, e não há qualquer desígnio nacional para o país e para as pessoas também de alguma forma, ok, vamos ter que fazer aqui alguns sacrifícios durante alguns anos, mas dá uma luz ao fundo do túnel para uma sociedade melhor. E os partidos do centro atuais não fazem isso. Nós temos um projeto de sociedade, aquilo que nós vamos apresentar, que já estamos a criar e que está a entrar cada vez no nosso site, então, as nossas propostas, não é com uma visão imediatista, é com uma visão de médio e longo prazo. O próprio projeto eurofederalista é um projeto de longo prazo. Pode-se concordar, pode não concordar, mas temos um projeto a longo prazo e temos uma sociedade definida para os portugueses e os outros europeus, se quiserem, poderem escolher. Portanto, temos aqui uma utopia, que é uma utopia, que é uma contradição de termos, uma utopia realizável, se as pessoas assim o entenderem no futuro. Portanto, temos esse projeto de sociedade para apresentar às pessoas. Eu acho que isso falta aos outros partidos do centro e fora do centro. Não têm um projeto de sociedade para apresentar neste momento. O comunismo é o que é, de facto, o comunismo é um projeto de sociedade, mas é um projeto de sociedade que a maior parte das pessoas não deseja, felizmente, e também não queremos um projeto de sociedade extremista como apresenta o Chega, que também não apresenta projeto de sociedade nenhum, são umas ideias avulsas, viu-se nas últimas eleições legislativas, era um programa com 9 páginas, em 9 páginas não há projeto de sociedade que resista, portanto, nós apresentamos isso. As pessoas concordem ou não concordem, aquilo que nós pedimos é que as pessoas se informem, vão ao nosso site, falem connosco e nós explicaremos de uma forma mais detalhada aquilo que apresentamos, mas temos este foco de não pensar a política só no curto prazo, pensar a política e o país a médio e longo prazo. Como diria Fidel Castro, pensar numa utopia é em parte construí-la. É Não verdade. sei se conhecias esta frase, É verdade, mas, é uma frase verdadeira. mas é a única frase que eu cito de Fidel Castro. Como deves imaginar, não é? Também conheces as minhas posições
políticas em relação ao comunismo e afins. Tiago, mais alguma ideia que queiras deixar? Não, é basicamente isso. Por um lado, este projeto que não é um projeto imediatista, e por outro lado, convidar todos aqueles que estiverem interessados a irem ao nosso site e, se quiserem, aderir ao nosso projeto e a ajudar-nos, porque é um partido muito aberto à participação, que é uma outra característica nossa, é que qualquer pessoa que entre dentro do partido pode ajudar na criação de políticas, pode ajudar na parte mais logística de organização de eventos, na parte da comunicação, etc. Toda a organização interna do próprio partido. E estamos no início, portanto, precisamos obviamente, de mão de obra e pessoas que nos ajudem, que acreditem no projeto e que possamos fazer esta caminhada junto. Portanto, no fundo, é um apelo que eu faço às pessoas que se informem sobre o nosso projeto e, se estiverem de acordo e se sentirem esse chamamento, que nos contactem para nos ajudar a criar o melhor partido de Portugal e da Europa. Muito bem, eu dou cobro ao teu apelo no sentido de, pelo menos, as pessoas que assinem, que assinem os papéis que são necessários para legalizar o partido, portanto, para dar entrada no Tribunal Constitucional. Com isso ninguém se torna militante, aliás, porque existem vários militantes de outros partidos a assinarem de outros partidos quando eles também são criados. Portanto, as coisas são tão simples quanto isso, e portanto lá está. A democracia é isto, é todos poderem ter a oportunidade de jogar. Depois pronto, se uns conseguem convencer mais do que outros, aí já é parte do jogo democrático, e portanto é a disputa do eleitorado, é a disputa do voto, e portanto as coisas são assim. Quanto mais eh, não há uma garantia de quantos mais partidos tivermos, mais democracia há, até porque, apesar de nós cada vez termos mais partidos, a abstenção tem continuado a crescer para todos os efeitos, o que é assim um pouco contraproducente, porque a ideia seria de as pessoas não votam porque não se sentem representadas, mas eu não vou dizer todos os dias, mas de há uns anos a esta parte temos tido uma grande afluência de novos partidos que vêm surgir, uns com mais sucesso do que outros, evidentemente, mas a questão é que eles têm estado aí, portanto deveria abrir o leque de escolha. Todavia assim não acontece, e tenho pena, porque significa que os políticos no seu geral estão a fazer um mau trabalho, em que não estão, eu não estou a dizer que as pessoas não comuniquem, muitos também não fazem esforço, mas a questão aqui sobretudo é a comunicação, ou seja, se não estão a conseguir fazer passar a sua mensagem. Esse tópico é o primeiro do fim de um projeto político, né? Se não consegues passar a tua mensagem, então como é que poderás querer meter as mãos no poder propriamente dito, não é? A política também é muito comunicação e, portanto, para além das ideias e das propostas e daquilo que é todo o enquadramento político e ideológico de um partido, é também a sua comunicação. Se bem que às vezes a culpa não é dos próprios sempre, mas também às vezes não é só dos próprios, porque às vezes não temos as plataformas e não temos a abertura pelo menos dos grandes médias para podermos transmitir aquilo que somos e explicar ao que vimos. Mas pronto, sabes que aqui o podcast Conversas estará sempre de portas abertas. Vamos ver se teremos podcast Conversa em 2024, não é? Portanto, isto também já são 5 anos deste projeto. Portanto, em 2024, eleições europeias, este projeto terá 7 anos, se existir. Portanto, se na altura o podcast Conversa existir, obviamente tens as portas mais que abertas para poderes. Existirá, com certeza. Pronto, então vamos É um esperar que sim. voto, é um voto de confiança que eu tenho em ti. Muito obrigado. Mas é isso, portanto, o podcast Conversa abre sempre as portas a todos os partidos que queiram, em plena campanha eleitoral, obviamente, mostrar as suas ideias, as suas propostas, e, Bom, portanto, as coisas são assim, já sabes, prepara-te, não é? Convém que venhas preparado, porque uma coisa é a apresentação de um partido, não é? Outra coisa é a discussão de ideias e de propostas, não é? sim. E, portanto,
Não caias na asneira, que alguns já caíram, de eu conhecer mais o programa eleitoral do que tu próprio, não é? Lembro-me desse caso. Portanto, Tiago, muita força nesse caminho e, portanto, Obrigado. que esse objetivo de poderes concorrer em 2024, portanto, que o Partido Democrata Europeu possa aparecer no boletim de voto nas eleições europeias de 2024 se concretize. Enfim, mais um para podermos ter alternativa de voto e, portanto, que seja mais um na festa da democracia, como eu gosto de chamar às eleições. E, portanto, já sabes, sempre que quieras, estás aqui a porta aberta. A ti Obrigado que pela estás. oportunidade. Obrigado, Tiago. Portanto, a ti que estás a ver, já sabes. Portanto, é uma questão de continuares a seguir o Podcast Conversa, de apoiares este projeto e, como eu digo, então, tu já sabes, então, mais de cor. Até lá, tem boas conversas e já agora, vota em mim. Eu já vos vou explicar um dia o que é que vem esta história do voto em mim. Um abraço.